Fala pessoal, tudo tranquilo? Então, depois de um longo tempo sem eu gravar nada exclusivo aqui pro canal, eu resolvi trazer esse tema aqui, porque costuma ser um tema que movimenta bastante o noticiário, principalmente o noticiário esportivo no Brasil no final do ano. E é um tema que aos poucos eu fui acumulando algumas pesquisas, cruzando algumas informações, né, com os problemas econômicos que a gente já vem discutindo, e aí eu já estava amadurecendo a ideia de tratar esse tema aqui. Então, né, falar um pouquinho, né, sobre problemas do futebol brasileiro, principalmente, né, problemas de competitividade do futebol brasileiro, e mostrar como que isso é um reflexo da atual estrutura, a forma como que o Brasil, a economia brasileira se insere na malha da economia internacional, né? Então, como eu coloquei já, é uma pesquisa que está num estágio pouco formalizado, tem algumas questõezinhas que eu quero avançar mais, e aí, de repente, eu até depois consigo escrever um texto sobre isso lá pro resultado geral, trazendo os dados, deixando essas coisas mais bem provadinhas. Por exemplo, uma coisa que ia ser muito interessante de fazer é analisar o balanço da Red Bull, do grupo Red Bull, para ver qual que é hoje a participação desses projetos esportivos que a marca tem. Me parece que hoje já a rentabilidade a massa, né, de retorno que a empresa tem vem muito mais desses projetos na área esportiva do que venda de energético e as coisas mais ligadas ao núcleo da marca, né? Então, eu vou tentar fazer sempre esses paralelos, né, mas focando nos problemas de competitividade do futebol brasileiro. E só para quem, enfim, quem se interessa mais pro lado econômico das coisas, eu vou buscar sempre trazer os exemplos mais, digamos, mais conhecidos, né? Então eu vou tentar sempre dar uma melhor contextualizada de questões mais específicas ao futebol e trazer sempre os exemplos mais conhecidos. Bom, então o que a gente vai ver é que essa crise de competitividade, que eu já vou trazer alguns dados na sequência, ela acaba jogando luz sobre problemas específicos da inserção do Brasil no quadro da economia mundial. Então, algumas coisas que a gente costuma ver de forma fria, né, que não tem esse apelo das paixões, né, que o futebol desperta, né? Então, o problema do capital trófico, legado coronelista, aquele apelo às soluções românticas, isso tudo aparece quando a gente está falando dessa crise de competitividade esportiva do futebol brasileiro. Bom, então uma breve contextualização do problema. Eu acho até que esses não são os dados mais felizes, mas são os dados, digamos assim, mais didáticos. Para quem não acompanha futebol, no final do ano, a FIFA organiza um campeonato que ela coloca as equipes, os campeões sul-americano, o campeão da América do Norte, o campeão europeu, o campeão africano, enfim, o campeão de todas as confederações para disputar um torneio, e aí ela considera o vencedor desse torneio campeão mundial. Isso está mudando, ela criou um outro torneio, mas enfim, a gente pode pensar assim, pelo menos foi assim nos últimos 20 anos, mais ou menos. Bom, e o que acontece? Os clubes brasileiros, eles não vencem esse torneio há 12 anos, e antes disso já não vencia há 6 anos, até que teve o Corinthians ganhou um campeonato ali no meio desse período. E o que começou a chamar cada vez mais atenção é porque os clubes brasileiros, no início, eles perdiam somente para os clubes europeus, e agora, aos poucos, eles começaram a ser derrotados por clubes de outras regiões. Então, por clubes árabes, o Botafogo ontem perdeu por um clube mexicano, enfim. Então, começou... o grau da derrota começou a aumentar. E outro dado, né, que incomoda bastante a imprensa esportiva é que a seleção brasileira ela não chega à final da Copa do Mundo há 22 anos, e só para comparar, antes disso... nos 12 anos anteriores, a seleção brasileira tinha chegado pelo menos na final. Então, a seleção brasileira vinha de 3 finais seguidas com 2 títulos para 22 anos, indo, né, para 24, né, porque tem Copa do Mundo só daqui
um ano e meio, né? Sem chegar a uma final. Bom, então, e um outro dado aqui que é bastante... Já avançando um pouquinho mais para as causas e não para o problema em si, mas que chama bastante atenção, é que os clubes brasileiros eles já não conseguem mais reter jogadores promissores, principalmente quando a gente está falando de jogadores jovens. E isso, obviamente, é um problema até para quem não encara o futebol não tanto como pelo lado competitivo, tem muita gente que não está tão interessada assim se os clubes brasileiros são mais competitivos que os clubes europeus ou não. Mas, enfim, essas pessoas ficam chateadas de ver os melhores jogadores saindo do país. Bom, e por que eu fiquei instigado a trazer esse tema? Porque, como eu falei, né, faz 12 anos, né, que os clubes brasileiros têm sido derrotados nesse campeonato mundial no final do ano, e a imprensa esportiva fica exaustivamente repercutindo e tentando buscar as causas do problema. E, recorrentemente, ela flerta somente com alguns efeitos, algumas questões ali tem alguma pertinência, mas que não são a causa de fato do problema. Então a imprensa esportiva costuma falar muito da baixa qualificação dos treinadores brasileiros. É uma questão, vou tentar contextualizar melhor na sequência, mas não explica tudo, nem de longe. Também ela bate muito na tecla do calendário inchado, que inclusive foi o grande vilão do Botafogo esse ano, mas que também é só um efeito e não a causa do problema. Tem algumas soluções, algumas análises que apelam a questões mais românticas, né? Como o Brasil já não formaria mais tantos craques. Mas aí você perguntaria por quê, né? Enfim, e também delimitar melhor aquilo que seriam os craques, enfim. E tem outra questão também meio que próxima a essa, mas que eu acho que tem uma certa pertinência. Vamos ver se eu consigo retomar isso também um pouco mais pra frente, que é alegada perda da identidade do futebol brasileiro. E eu acho que há alguma coisa, há algo de interessante em meio a essa frase mais folclórica, romântica. Bom, mas então vamos agora entender essa malha do futebol globalmente, já tentando trazer mais as questões econômicas. Ao longo do século XX, o futebol ele foi sendo gradativamente inserido dentro dos ciclos de acumulação de capital. Inicialmente isso começou como os clubes começaram como um meio de expor marcas para outras praças, né? Então, principalmente, né, no momento ali, marcas que precisavam ser conhecidas em outras praças, né, elas utilizavam os clubes de futebol como meio de expor a marca e em algumas vezes isso ela aportava o dinheiro não só para colocar a marca na camisa, mas ela tentava trazer junto jogadores renomados, enfim. Começou simplesmente com essa função mais ali comercial. Aos poucos foi juntando uma função ali um pouco levemente especulativa, às vezes, aquela ideia de você compra um jogador, espera que coloque ele no clube, espera que ele valorize e depois venda ele com lucro, né? Mas aos poucos, o que foi acontecendo foi que o futebol começou a virar a própria atividade lucrativa. O clube em si já se transformou na plataforma de valorização do capital. Então, seja por meio da valorização do clube, cujas ações começam a ser negociadas quase como qualquer outra atividade empresarial. Há ainda algumas restrições, dependendo do lugar. Por exemplo, na Argentina ainda não podem as SAFs. Na Europa não é igual, na Inglaterra isso já está muito mais avançado. Na Inglaterra já é como uma atividade empresarial como qualquer outra, enfim, sem ressalvas. O clube em si já se tornou uma plataforma de valorização de capital e os jogadores são ativos que também servem para valorização. Justamente, você compra o jogador na baixa ou você compra ele ainda sem ter atingido o seu ápice e espera conseguir retorno com futuras vendas. E o último ponto que tinha faltado eu comentar aqui, que a virada para o século XXI, ela marca uma consolidação desse processo. Como eu falei, ainda há espaço globalmente
para mais. Para esse ciclo de inserção atingir exatamente o nível de outros setores da economia. Mas a partir dali da virada do século XXI, já dá para ver claramente o futebol em si como uma atividade lucrativa, né? Então o Acordo Bosman foi quando começou a permitir, né, que os clubes europeus contratassem jogadores de diferentes regiões do globo sem ter que ficar se preocupando com quantidade de estrangeiros, essas limitações. Então é basicamente o movimento de globalização que já estava acontecendo em todos os outros setores da economia, né, com queda de barreiras alfandegárias, essas coisas, é como que esse Acórdão Bosman foi uma das formas com que isso foi inserido no meio do futebol. Bom, então, qual foi o impacto de tudo isso, né, sobre o futebol jogado, né, sobre o esporte em si? A primeira coisa é a profissional e até certo ponto foi uma das efeitos civilizadores disso, né? É a profissionalização de todas as atividades ligadas ao futebol, né? Então, desde da parte da fisiologia esportiva, a parte de recrutamento, né, de jogadores, de staff, né, enfim, para compor a comissão técnica, a parte da tática, que é inclusive o que o pessoal aqui no Brasil costuma focar muito, mas foca sem saber muito bem do que está falando, porque é muito interessante, até para quem já acompanhou aqui alguns vídeos no canal, né, quando a gente está analisando atividade produtiva, indústria, a gente fala sobre processos de trabalho, né? Quando a gente fala em tática no futebol, a gente, de certa forma, está falando dos processos de trabalho ali, né? Esse processo de profissionalização marca mais ou menos aquilo que seria a transição de uma produção mais artesanal. Então imagina, você tem ali 11 jogadores em campo, mas que basicamente eles tomam as decisões a partir das experiências, do talento, da inspiração, da criatividade deles. Aos poucos, cada vez mais você precisa de um conjunto de treinadores e staff ali que vai padronizar os procedimentos para que o time como um todo fique muito mais organizado. Mas há uma ressalva muito importante, por isso que eu falei que aquela história lá da identidade do futebol brasileiro não era completamente balela. Porque, diferentemente de quando você está produzindo um celular e tal, quando você está produzindo um celular, a máxima padronização é o fim desejável. Você quer produzir 10 celulares, que os 10 celulares sejam exatamente iguais. Quando você está falando numa competição, se o resultado é exatamente igual, você facilita a vida do adversário. Então, a grande questão, o nuance que dificulta tudo ali, é que você precisa padronizar determinadas decisões para conseguir ter maior eficiência, mas você não pode padronizar tudo. Então, como é que você reserva esse espaço para criatividade? Enfim, isso é uma lição que a imprensa esportiva brasileira não conseguiu captar muito esses nuances, né, entre padronização de alguns procedimentos, mas não do todo. Enfim. Mas o fato é que, com tudo isso, então, com toda essa necessidade de profissionalização de todos esses processos de pesquisa em si, o volume de capital necessário para viabilizar esses negócios atinge montantes completamente proibitivos, né? E consequentemente, a correlação de forças ela deixa de ser aquela correlação de forças onde o futebol era uma atividade mais de entretenimento, né, mais descolada dos circuitos de acumulação de capital, e agora se torna mais uma atividade econômica que, portanto, acaba respeitando a correlação de forças do poderio econômico, né? Quem tem maior acúmulo de capital tem melhores condições de investir em todas essas áreas e, portanto, ter melhores resultados.
Então, para não ficar só no abstrato, eu fiz aqui um histórico que é esquemático. Por isso que eu falei que eu ia tentar contextualizar melhor para quem não acompanha futebol. Então, assim, se eu fosse falar só com o público que acompanha futebol, eu poderia dar exemplos mais aprofundados. Mas eu peguei aqui alguns dados, alguns pontos assim que são talvez didáticos assim para marcar essa transição. O final dos anos 90 marca talvez, né, as últimas equipes brasileiras que foram capazes de competir internacionalmente em relativo pé de igualdade com as equipes europeias. Em relativo pé de igualdade, porque já é importante enfatizar que nos anos 90 os principais jogadores brasileiros já não atuavam nos clubes brasileiros. Mas eu estou falando aqui da ponta, né? No final ali dos anos 90. Então, gente, o Ronaldo Fenômeno, o Roberto Carlos, o Rivaldo, que eram os principais jogadores da seleção, o Cafu, enfim, eles jogavam na Europa. Mas ainda o volume de jogadores no nível bastante elevado atuando nos clubes brasileiros era extremamente representativo. E como ainda não havia esse processo dos clubes venderem jovens jogadores antes que eles tivessem amadurecido minimamente, o volume de novos jogadores que estavam sendo revelados era muito grande, né? Então, por mais que as equipes brasileiras já não tivessem os melhores dos melhores, elas ainda tinham os melhores. Então, o último, talvez, grande momento foi que na primeira tentativa da FIFA fazer um campeonato mundial, a final foi disputada por 2 clubes brasileiros. O regulamento lá era meio diferente, essa edição nunca mais voltou a ser disputada com esse regulamento, mas é um último, digamos assim, que é um último suspiro assim, dessa situação de relativa igualdade. Bom, aí os anos 2000 marca a grande virada para os clubes brasileiros, né? Acontece um grande boom, né, na venda dos jogadores, aí jovens e nem tão jovens. A grande diferença é para o mercado para onde eles são destinados, né? Então, os jovens jogadores mais talentosos eles vão para o centro da Europa. Jovens jogadores menos talentosos começam a ir para a periferia da Europa, né? Tem um momento em que os clubes russos adquiriram muitos jogadores, clubes portugueses adquiriram muitos jogadores brasileiros, e o mercado, por exemplo, japonês se abriu para jogadores que já se aproximavam mais ao final da carreira. Enfim, basicamente significava que se o jogador brasileiro ele ainda era bastante competitivo, havia um mercado externo com melhores condições que os clubes brasileiros de adquirir esse jogador. Então, ao longo da década, né, o abismo dos clubes brasileiros em relação aos clubes europeus só foi aumentando. O início dos anos 2010, eles inclusive, na minha opinião, tem até alguns dados que eu acho que cercam um pouco mais, que dão força para esse argumento, né? Que os primeiros anos ali da década de 2010 marcam os piores anos em nível de competitividade da Liga Brasileira, né? Os clubes brasileiros eles estavam muito enfraquecidos no início dos anos 2010. E isso se deve, né? Tudo isso que eu já apontei, e também um processo de crise até dos próprios jovens jogadores brasileiros, que eles ainda não eram preparados, né, para essa transição do futebol mais romântico para um futebol mais profissional. Então, e principalmente nesse processo de profissionalização não acontece nem dentro do seu país, acontece na Europa, considerando que são jogadores que vêm de condições muito humildes, né? Então é muito distante pensar que eles falariam inglês e tal. Então acontece uma sequência muito grande de grandes promessas de jogadores jovens, né, que eram grandes promessas, mas que tiveram suas carreiras abreviadas. E um fato também interessante é que alguns jogadores que já eram consolidados acabaram também não se adaptando a essa mudança na chave.
desse futebol para um futebol mais profissional. E agora, então, agora falando na virada dos anos 2010 para os anos 2020, é quando acontece uma última mudança na chave aqui no futebol brasileiro, que é quando as SAFs começam a invadir o futebol brasileiro. Eu vou falar um pouco mais disso na sequência. Só que já dá para adiantar aqui que já há um efeito bastante sentido, que os clubes brasileiros eles vêm agora de uma sequência de 6 títulos seguidos na Libertadores da América, né, naquilo que é o campeonato sul-americano. Então o nível da Liga Brasileira voltou a subir. Bom, então agora vamos para as causas, né, especificamente agora falando do futebol brasileiro. Bom, a profissionalização do esporte, do futebol brasileiro, ela enfrenta o que eu estou chamando aqui de um legado coronelista, né? Que a gente conhece isso do quadro geral da economia, principalmente quando a gente fala da influência do agronegócio, e esse legado coronelista ele é muito forte dentro do futebol, tanto no centro do futebol brasileiro, né, que é a CBF, mas também nas confederações estaduais e na própria estrutura dos clubes. Então, acho que todos os torcedores eles conhecem ali um dirigente famoso do clube que era basicamente um coronel, né? E curiosamente, refletindo também essa estrutura, esse capitalismo brasileiro que é muito pouco pujante, né? Essa atividade empresarial no Brasil, então, sim, o volume de capital no Brasil ele é tão reduzido perto da Europa que ele exerceu pouca pressão para que acontecesse uma profissionalização do futebol. Então, as empresas estabelecidas, elas não viam no futebol uma oportunidade, um meio para que elas conseguissem gerar ciclos de acumulação em outras áreas. Então, os clubes brasileiros eles não viram essa injeção de dinheiro mais forte vindo de empresas estabelecidas no país, a não ser para aqueles expedientes muito pontuais e especulativos. A empresa aporta lá, comprava um jogador, depois vendia esse jogador e aquele dinheiro não voltava para o futebol. Enfim, eram investimentos muito pontuais. E aí parece que o futebol brasileiro, ele seguiu, quando o futebol na Europa já estava muito profissionalizado, o futebol brasileiro seguiu convivendo com esses elementos folclóricos, alimentando um certo... uma própria estrutura cultural ali em volta que se baseava nessa era romântica. Então, foi o que eu falei, jogadores promissores e veteranos começaram a ter muita dificuldade de se adaptar a essa mudança de paradigma. Eu citei aqui, por exemplo, o caso do Adriano, né, o Adriano Imperador e o Alexandre Pato. O Adriano Imperador, ele chegou a ser um jogador de primeiríssimo nível, chegou a jogar na Europa, mas basicamente chegou um momento em que ele parece que ele ficou meio desiludido com o caminho que estava indo o futebol. Ele não se adaptou e ele encerrou a carreira muito precocemente, né? Na verdade, antes de encerrar a carreira, ele já foi largando a carreira aos poucos. Enfim, o nível dele foi caindo bastante. E o Alexandre Pato, que era uma das grandes promessas, jamais chegou a se transformar a atingir o seu potencial. E há muitos, muitos outros exemplos. Por exemplo, quem aí pro pessoal do futebol vai lembrar, por exemplo, o caso de um atacante que jogou no Palmeiras, o Keyson. Enfim, né, se a gente começar a abrir aqui, teriam muitos exemplos de jogadores que eram extremamente promissores e tiveram muita dificuldade de se adaptar a essa mudança de contexto. Bom, então, agora caminhando já mais aqui pro final, esse corrente processo que agora está ocorrendo, né, de empresariamento do esporte, né, a expansão, né, das sociedades anônimas no futebol,
acontece, né, em função do cruzamento de duas necessidades. As necessidades esportivas, né? Então, obviamente que os torcedores, a imprensa esportiva começou a pressionar os clubes para que tivesse alguma mudança, né? O pessoal não, o brasileiro que se acostumou a ser pelo menos competitivo no futebol não começou a lidar muito bem com essa série de derrotas. Então tinha uma pressão interna para que mudanças acontecessem e essa pressão casou com agora a pressão do capital externo, que começou a ver nos clubes brasileiros também uma oportunidade de lucro. Então, agora tem o John Textor, né, que está sendo muito falado, porque o Botafogo teve um ano extraordinário, né, com o aporte de capital do John Textor. Tem o Grupo City, que adquiriu o Bahia, o Red Bull, que adquiriu o Red Bull Bragantino. Inclusive teve um ano bastante complicado, mas nos últimos anos o Bragantino ele subiu muito de nível. Então, a gente já está vendo hoje, né, essa expansão de clubes, sociedades anônimas no futebol brasileiro, e alguns deles já tendo bastante sucesso. Mas vale ressaltar, inclusive, que outros que não se converteram em SAF, de certa forma, eles estão sendo profissionalizados justamente para que não tenham que ser transformados em SAF. Então, esse movimento, ele de certa forma vem influenciando, por exemplo, o Palmeiras, o Flamengo, vem pressionando outros clubes para que eles não tenham que ser convertidos em SAF. Mas de certa forma bastante frustrante que todas essas mudanças elas parecem depender de uma certa função civilizadora do capital externo, que de novo é uma certa constante dentro da economia brasileira. Bom, então até certo ponto essa invasão do capital externo ela já vem trazendo bons resultados, porém há limitações claras. O Brasil, tanto no futebol como no quadro geral da economia, ele parece fadado a se tornar um centro da periferia, mas seguir como a periferia do centro. Então, o que a gente tem visto os clubes brasileiros é já tendo resultados quando comparado com os clubes sul-americanos, mas ainda muito aquém da ponta, né, dos clubes europeus e mesmo de outras praças, né? Que é, inclusive, um dos elementos que eu coloquei aqui de coisas pra gente ficar ligado, né? Se a gente pensar, né, as cenas dos próximos capítulos, né, o que pode estar vindo pela frente, parece que é inevitável que se o capital externo, e mesmo eventualmente o capital, empresas brasileiras que começam a aportar capital dentro dos clubes, que uma hora ou outra eles vão enfrentar de forma mais dura esse legado colonialista, né? Por exemplo, o John Textor, muito provavelmente ele vai reclamar muito do calendário do futebol brasileiro que matou com as chances do Botafogo ter brigado por outros títulos esse ano. Bom, mas se eu falei antes que o capital externo exerceu uma função civilizadora, há um grande risco também desse mesmo capital, né, e outras versões dele, principalmente das bets, acabem criando um cenário cada vez mais propício para a expansão de práticas especulativas também. Isso já acontece também na ponta do capitalismo, acontece na Europa. Há várias aquisições de clubes lá que podem perfeitamente ser classificadas, né, como aquisições com fins especulativos, né, manobras financeiras daquelas que a gente costuma ver em outros setores, né? Inclusive, alguns clubes, empresários compram os clubes e conseguem transferir a dívida que eles adquiriram para comprar o clube para o próprio clube. Então, há um grande risco de que a gente veja essas práticas especulativas invadindo também o futebol brasileiro e o que seria assim, grandes tragédias, né? Colocando, né, clubes tradicionais
e nessas situações que, enfim, trágicas, né? Porque sair desses imbrólios, né, de um clube ser colocado com uma dívida astronômica ali por meio de manobras financeiras pode ser algo bastante devastador, principalmente num contexto de capital atrófico, né? Bom, outra questão que vem embaralhando ainda mais a malha do futebol internacional é o surgimento de novos centros que acabam sugando um capital que outrora poderia vir para o Brasil, né? A gente vê a Liga Árabe hoje aportando com imenso aporte de capital, né? Não dá para competir com os clubes brasileiros. E em outros momentos a gente viu, por exemplo, ali no meio dos anos 2010, a China, a Liga Chinesa, que parecia que ia ficar muito forte, anos anteriores, a Liga Japonesa, enfim. Então, como o Brasil fica dependente, a competitividade da Liga Brasileira acaba ficando dependente de aporte de capital externos, a atratividade a capacidade de atrair esse capital é fundamental. Então, por isso que volto a enfatizar que esses embates entre capital externo e o arranjo coronelista é algo que certamente a gente vai ver nos próximos anos, e o resultado vai condicionar muito os rumos que a Liga deve tomar. Bom, e outra coisa que deve acontecer paralelamente a isso, que também seria um efeito muito desagradável, que é o Brasil perder talvez aquela que seja o maior ativo da Liga Brasileira, que é ser uma liga extremamente equilibrada. Muito possivelmente o que a gente deve começar a ver é a formação de um abismo, né? Quando os clubes começam a ser vendidos, você vai ter SAFs de fato interessadas no sucesso do clube, e SAFs que vão adotar essas práticas mais especulativas. Então, muito possivelmente, um resultado disso é que alguns clubes afundem enquanto outros tenham muito sucesso, e aos poucos forme-se abismos na Liga Brasileira, como já acontece nas ligas europeias. Ainda que lá esse fato já tenha todo um histórico que antecede. Bom, então a gente vai ficando por aqui, e o que eu queria só reforçar o convite, né, para que acompanhem lá o blog Resultado Geral. Esse é o único vídeo exclusivo que eu postei no canal, mas lá no Resultado Geral a gente tem publicado textos semanalmente, né, inclusive também os podcasts que eu costumo postar aqui no canal, mas não deixem de acompanhar lá, porque inclusive, se na medida em que eu amadurecer a pesquisa, conseguir trazer esses dados, pode ser que eu publique um texto lá mais consubstanciado com esses dados. Então, gente, é isso. Um abraço e até a próxima.